Olá pessoal, que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante sempre. Sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje nós temos uma mensagem maravilhosa. É o início de uma série que vai abrir o seu entendimento, vai fazer com que você tenha argumento para discutir com algumas pessoas que infelizmente parecem que não conhecem a história. E quando o assunto é o cristão e política, elas acabam entrando em ebulição e muitas vezes colocando os pés pelas mãos e querendo discutir argumentos para tentar nos convencer que o cristão é uma coisa e que a política é outra e que nós não devemos nem sequer nos aproximar da urna eleitoral. Até porque acredito que tais pessoas que pensam assim nos consideram escória da humanidade ou nem dignos de conseguirmos nos defender no pleito democrático. Mas ainda bem que todo cristão pensa. E se todas as vezes você entender que alguns desafios é para que você pense, raciocine e tome atitude, as coisas vão mudar e mudarão muito rápido na sua vida. Pois bem, senhoras e senhores, hoje eu quero falar sobre o cristão e a política. E essa mensagem tem por título Te ensinar como o cristianismo influenciou a política ao decorrer da história. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal e quero que você também ative as notificações para que sempre que eu entrar ao vivo você possa aprender comigo e também possa tomar posse da bênção. E eu quero, produção, por favor, palmas e louvores, não a mim, mas a Deus, porque chegamos ao número de 22 mil inscritos aqui no nosso canal. Que Deus abençoe e louvado seja Deus pelas 22 mil pessoas que tomaram a decisão de se inscreverem no nosso canal. Louvamos a Deus por cada uma de vocês. Esse canal tem uma história e essa história é muito bacana. Nós criamos o canal há um bom tempo atrás, mas nunca usávamos o canal. O canal estava lá, não tinha nenhum vídeo. Na pandemia, eu comecei a anunciar o canal. E antes de inaugurarmos o canal, de lançarmos o primeiro vídeo, nós já tínhamos 500 inscritos. E isso nos instigou e nos incentivou a começar a criar vídeos específicos no formato do YouTube. E aqui nós estamos comemorando 22 mil inscritos. E nós acreditamos piamente que vamos chegar até o final do ano a 50 mil inscritos. Para isso, eu preciso de você. Quero que você compartilhe o nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva agora, ative as notificações e compartilhe sempre o conteúdo que sai daqui, porque será esclarecedor ainda mais essa série de mensagens falando sobre o cristão e a política. Bom, eu quero começar primeiro te dando um dado. Você sabia que mais de 2 bilhões de pessoas neste mundo se identificam como cristãs? Não? Pois bem. E que ao decorrer dos tempos, ao decorrer dos séculos, essa fé genuína que nós pregamos, ela influenciou diretamente as leis e os governos em todo o mundo. Isso se deu desde a época da conversão de Constantino, lá no século IV, até a formação das democracias atuais, as democracias modernas. O cristianismo sempre esteve presente na colaboração de leis e também na gestão do poder. Mas qual é o significado disso para nós nos dias atuais? É sobre isso que nós vamos falar. E principalmente se você acha que política e fé, que o cristão e fé, eles não se misturam, são como óleo e água, eu quero convidar você a ter a humildade de ficar comigo até o final do vídeo e descobrir quão importante é essa relação. Nós estamos vivendo um tempo onde há muita desinformação acerca desse assunto. Aliás, algumas pessoas, elas são tão preocupadas com o que os outros vão pensar que elas acabam esquecendo a fé quando elas vão para a urna. Ora, se eu quero um candidato, se eu quero votar, se eu quero alguém no poder, eu preciso não apenas prestar atenção no encarte, na embalagem, no discurso, pois às vezes o discurso é muito populista.
mas esse discurso ele é bem contrário à realidade dos fatos. E esse vídeo ele vem com o encontro de abrir os seus olhos. Porque quando você se afasta de tais decisões que estão sendo tomadas, você está se isentando. E os isentões são tratados na Bíblia como mornos. E se você não escolhe, alguém vai escolher por você. E quando alguém escolhe por nós, nós temos um problema. Porque essas pessoas poderão escolher líderes contrários, muitas vezes, aos princípios e valores que nós seguimos. Por isso, é muito importante você ser vigilante como a própria palavra de Deus nos ensina. O nosso chamado é ser sal e luz neste mundo, ou seja, isso inclui a nossa participação consciente e informada na vida pública. Eu costumo explicar que todas as pessoas que foram chamadas por Deus, elas precisam fazer com excelência na área que foram chamadas, inclusive as pessoas que foram chamadas para o serviço público. Por isso, essa série de mensagens, ela não tem o propósito de atacar você, sua escolha, não. Essa série de mensagens, ela serve para unirmos a nossa fé, entendermos um pouquinho da história, aprendermos com os erros do passado e para evitar que você caia em qualquer armadilha, em qualquer, como diz aqui no Nordeste, cocó. É possível construir um futuro onde os nossos líderes sejam alinhados com princípios cristãos e aonde haja justiça, paz e a verdade prevaleça. Por isso eu convido você a acompanhar cada episódio com o coração aberto, para que juntos possamos crescer em sabedoria, discernimento, sempre guiados pela poderosa Palavra de Deus. Amém? Hoje vamos explorar como o cristianismo e a política se entrelaçam ao longo da história desde os primeiros séculos após a vinda de Cristo até os dias atuais. É importante entendermos o quão importante é essa relação para nós nos dias atuais, ainda mais se tratando do Brasil de hoje. Se você quer saber como a fé cristã moldou governos e como isso afeta nossas vidas, você está no canal certo. Eu acho que você já ouviu a célebre pergunta: cristão e política? Isso é impossível, isso não se mistura. É verdade ou não é? Você não ouviu? Se ouviu, digite sim, se não, digite não. Mas é quase impossível um cristão não ouvir. Desde a antiguidade, a fé cristã sempre influenciou. Ela tem um poder de influência fundamental, desde as leis, nas ações governamentais, até mesmo na formação, na estruturação de um país inteiro. Por que eu falo isso? Porque o Brasil, o país ao qual vivemos, ele constantemente tem sido atacado com decisões, e essas decisões muitas vezes são tomadas lá no eixo principal das decisões democráticas, que é em Brasília, e isso entra dentro da minha casa e dentro da sua casa. Então, nós precisamos entender essa dinâmica para que possamos fazer as nossas escolhas bem conscientes. A história do cristianismo, desde o século IV, quando Constantino ele se converte ao cristianismo, ele decreta o Edito de Milão, ele torna a fé cristã legal em torno do seu império. É claro que a gente sabe quais eram os interesses de Constantino, mas isso foi um marco histórico, pois a igreja ela vinha de um período de perseguição e a igreja passa então a ter um papel fundamental de atuação dentro das decisões do governo. Quando a gente avança para a Idade Média, a Igreja Católica ela se torna uma das instituições mais poderosas da Europa. E isso influencia diretamente os reis que eram postos e os governos. Tal ação da Igreja no Estado, ela trouxe os seus desafios e também trouxe inovações, porque a Igreja, contendo os seus princípios bíblicos, ela trouxe valores, ela trouxe respeito, ela trouxe dignidade a uma série de situações que eram indignas. E os problemas e os defeitos são muitos, como em qualquer área da vida. Ah, mas quando as pessoas se envolvem em questões políticas, elas se esfriam em sua fé. Então, quando o educador físico ele começa a estudar educação física, ele se esfria da fé. Quando alguém que faz direito, ele pode se esfriar da fé. Um médico pode se esfriar da fé.
todas as áreas da vida, você pode ter ido trabalhar numa fábrica e esfriar. A grande questão não é a situação, é quem está na situação e qual é o propósito que você está naquela situação. Na modernidade, nós vemos essa transição de democracias, onde há a separação entre a igreja e o Estado foi estabelecido. No entanto, os valores cristãos continuaram a influenciar a sociedade de maneira extraordinária, especialmente em movimentos sociais, movimentos esses que foram importantíssimos. Quer ver um exemplo? A abolição da escravidão no século XIX. Muitos abolicionistas naquela época eram motivados por sua fé. Dentre eles, William Wilberforce, na Inglaterra, ele foi motivado por sua fé cristã para tomar a decisão a qual tomou. E sem falar de um outro personagem que eu chego já nele. Todos esses homens, eles acreditavam que a escravidão era um pecado grave contra Deus e a violação da dignidade humana. Tudo isso, irmãos, que Wilberforce aprendeu está nas Escrituras. E se não fosse as Escrituras sagradas, é bem provável que a abolição do regime escravocrata demoraria e demoraria muito mais. Isso me faz lembrar de uma das atitudes louváveis de Billy Graham, pois apesar dos tempos serem bem distintos e bem longínquos, mas isso ecoou, pois Billy Graham, uma certa feita, foi ministrar em um lugar. Ali havia uma divisão entre brancos e negros por uma fita, e ele fez questão de retirar a fita para que todos pudessem livremente ouvir a palavra de Deus sem distinção de crença, sem distinção de raça. Quando eu olho para o tempo da escravidão, eu vejo como foi terrível tal regime. É fato que homens eram feitos como um material descartável. Portanto, os abolicionistas, eles trabalharam incansavelmente para acabar com esse comércio maldito. E sabe onde eles fundamentaram seus argumentos? Na Bíblia. Em Gênesis 1:27, a Bíblia diz que o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso, eles deveriam ser tratados com dignidade e com respeito. De igual forma, os movimentos de direitos foram sendo estabelecidos em vários lugares do mundo, dentre eles nos Estados Unidos. Uma das figuras que liderou a segregação, o movimento de segregação racial, foi Martin Luther King Jr. Ele lutou profundamente, com unhas e dentes, enraizado em seus discursos, inflamados com o direito e com a Bíblia, desafiando até mesmo todos aqueles que acreditavam nas leis da segregação racial. Ele pedia por igualdade para todos os cidadãos. Ele não olhava para a distinção da cor da sua pele, ele acreditava que a injustiça racial era contrária ao mandamento bíblico de amar ao próximo como a si mesmo, como diz em Mateus 22:39. Bom, eu poderia ficar aqui citando a você vários exemplos, mas esses exemplos, eles mostram como o cristianismo, quando aplicado de maneira fiel aos seus princípios, pode ser uma força poderosa para a justiça social e para a transformação política. Ou seja, os cristãos ao longo da história usaram a sua fé para lutar contra o sistema opressor. Os cristãos, eles eram valentes para promover mudança, que refletiram valores que até hoje nós desfrutamos de tais atitudes. Então, vale a pena hoje eu e você entendermos que as nossas raízes históricas, elas não podem ficar enjauladas. Elas nos ajudam a ver que a participação política dos cristãos não é apenas válida, mas necessária. Assim como no passado, nós precisamos de cristãos ousados, comprometidos, fundamentados em sua fé, para lutar por uma sociedade mais justa, alinhada com os princípios de Deus. Em Provérbios, capítulo 29, verso 2, a Bíblia nos ensina: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Sabe o que isso nos alerta? A importância de termos líderes que seguem princípios e valores.
E é claro que nós não vamos conseguir só ter cristãos no poder. E mesmo que tivéssemos cristãos no poder, eles são homens, como Judas foi e se submeteu a uma oferta e caiu e entrou para a história da humanidade como aquele quem traiu a Jesus. Isso sempre vai acontecer. Por isso a nossa expectativa, ela não tem que morrer quando um cai. Nossa expectativa tem que continuar. E cremos que o próximo vai entrar, o próximo, se não for legal, a gente coloca o outro até que haja um alinhamento. Por isso que a Bíblia nos chama para sermos luz do mundo e sal da terra. Ou seja, isso inclui a nossa participação na política, na vida pública. Nós devemos saber escolher bem os líderes que promovam justiça, verdade, paz. Essa escolha começa com o nosso entendimento e principalmente quando não somos omissos nas questões que afetam a nossa sociedade. Eu quero colocar para você alguns exercícios práticos sobre tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Primeiro, você precisa orar a Deus pedindo sabedoria antes de qualquer decisão que você for tomar, inclusive política. Você precisa pedir discernimento a Deus. O grande problema é que as pessoas escolhem na emoção e não pedem discernimento a Deus. Segundo, estude e informe-se. Isso é fundamental. Conheça as propostas, saiba a ideologia do candidato, veja qual partido ele pertence. Isso é fundamental para você não errar ou errar menos. Terceira coisa, participe ativamente, sabe? Seja proativo. Não seja aquela pessoa, não, eu não gosto disso, eu não... Sabe aquela criança boba que você coloca um prato bonito, um prato verde, um prato amarelo, laranja, ela diz, eu não gosto de verduras. Horas, deixe de ser criança. Participe ativamente. Vote de maneira consciente, baseando-se nos valores cristãos. Converse sobre política, isso é muito importante também. Converse com os amigos, com a família, compartilhe. Por exemplo, você não ouviu agora, não assistiu? Compartilhe esse conhecimento, isso vai ficando vivo dentro de você e você vai começando a dominar um assunto que você não conhecia. E outra coisa importantíssima, mantenha-se vigilante. Continue acompanhando as ações dos governantes eleitos, ore por eles, porque às vezes a pessoa fala sobre política no período eleitoral, mas ela esquece que ela paga impostos, que ela compra, que ela faz compras na Shopee, que ela faz compras na AliExpress, ela esquece do preço do mercado, que há uma influência de uma decisão política, ela esquece de ir fiscalizar a escola municipal, porque aquele candidato que entrou, ele entrou para fazer um benefício para aquela sociedade. E a pessoa esquece de cobrar e cobra somente em momentos esporádicos. A grande verdade, existem alguns que depois de eleitos somem e só aparecem depois de 4 anos para pedir o voto de volta. Lembre-se de que a política influencia diretamente nas nossas vidas. Se você for omisso, eu vou pagar o pato. Então precisamos entender que a nossa família também pagará o pato e, como na pandemia, até as igrejas poderão pagar o pato. Quando escolhemos líderes que seguem os princípios bíblicos, nós estamos contribuindo para que um governo ele honre não somente a carta magna da sociedade, que é a Constituição, mas para que um governo promova o que está escrito na Bíblia, que é promover justiça e amar ao próximo. Nós não nos devemos isentar deste processo. É um grande erro dos cristãos que viram as costas nesse processo tão importante no dia a dia da humanidade, que é a política. Isso não se trata apenas de escolher o candidato que parece mais popular, mas de escolher com base em princípios que estão alinhados com a palavra de Deus. Assim, nós vamos poder buscar as garantias que são fundamentais e que principalmente refletem nos valores que queremos para a nossa sociedade. Por conta disso, nesse primeiro episódio, nós observamos como o cristianismo ele tem o poder de influência na política ao longo dos anos. E é fundamental que nós cristãos estejamos atentos nessa relação, porque no passado homens e mulheres pagaram um alto preço
para que hoje nós cruzássemos os braços e ficássemos comendo pipoca e vendo apenas as discussões políticas? Está na hora de você participar diretamente nas decisões que afetam a sua cidade. Está na hora de você diretamente compreender que a sua omissão, ou até mesmo você que vende o seu voto, você está cometendo um pecado. E Deus abençoe a sua vida de uma forma sobrenatural. Marque alguém nesse vídeo e compartilhe com muita força, porque eu tenho a certeza que Deus é fiel. Não perca nenhum dos nossos encontros, porque você será ricamente abençoado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva e saiba de uma coisa: Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Lembre-se de outra coisa importantíssima. Você já começou a estudar sobre os candidatos da sua cidade? Se já, escreva abaixo quem são os candidatos da sua cidade, se você vai votar, se não vai votar, se está revoltado com política, se esse vídeo te ajudou ou se esse vídeo não te ajudou. É importante, eu quero saber a sua opinião. Obrigado por ter assistido até aqui, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, em nome de Jesus. Até o próximo episódio.